Voltamos com mais um bloco do Confusões Femininas, que hoje discute a ida ao motel. De volta à baixaria. Tratando o tema com respeito, lógico, Sim. né? Porque nada de safadeza aqui, que o negócio aqui é com classe, entendeu? Sim. Comigo, então, Jor Almeida, os empresários Tecoman e Elaine Sarinho, pra gente discutir o quê? Quais os tipos de homens que existem que vão te convidar pro motel? Antes do tipo de homem, Aquele vamos voltar. que- Não, só um minuto. A gente tava numa conversa aqui no intervalo que alguém disse que sim ia poder contar uma história. De alguma coisa que tinha acontecido, que eu tinha começado no camarim. Como é que foi essa história, Aninha? Porque a gente tá falando dos tipos de homem. Tem vários, né? Certo. Por exemplo, tem o que dá o de sem noção, perdido, assim. Volta pra cá que não vai rolar aquela história. Não, vai sim, vai rolar sim. não Não, vai, você ela não vai você falou contar. que ia falar. Perdido. Ele vai indo em direção ao motel sem falar nada. E começa E aí- a circular dando volta no quarteirão. Quarteirão. Aí Nossa, eu você acho que eu já passei por aqui. Como leva é que a gente susto, sai desse começa ciclo? Como a gente palpitações. sai? E Paraíso aí, vermelho, Você o cara olha pra ele com passando. aquela cara e ele fala, não, mas você não precisa fazer nada se você não quiser, Não vai entendeu? acontecer nada que vai você não acontecer queira. Nada que você não Não, queira. essa é a você frase não é que obrigada a toda mulher já nada, ouviu. Você já entendeu? ouviu muito? Várias. E aconteceu? Nada que eu não quis. Então você quis. Exatamente Mas isso nada eu que eu não quis quis, dizer. Eu falei, não ah é? Então beleza, então vamos. Não aconteceu nada. Peraí, não aconteceu nada. Vocês ficaram lá, conversaram e foram Não, embora. é. Você não Daí achou? falou Já aconteceu brincadeirinhas e comigo. tal, mas... Daí não- foi- O meu Já não aconteceu teve com você nada. também? Já de ir pro motel com o meu ex-marido, assim, 2 vezes antes de acontecer alguma coisa, a gente foi ao motel, ficamos 2 vezes juntos no motel. Ele chegou até a tirar a roupa, mas ficou de cuequinha. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu achei que não tava na hora. Ele é dos meus. Ah. Não, Aqueceu? tava, não ficou duro. Que não ficou duro, é ruim. Qual mais? Que mais tipo de homem tem? Sensacional Pão duro, essa tem o pão história. duro? O pão, não, às vezes Eu não é questão tenho de pão essa. duro, mas coisa mais constrangedora é que quando você tá com a menina, daí você tá meio com orçamento baixo, você olha aquela lista de quartos, né? E você quer pedir o último e fica meio sem graça, né? Não é o último, é o primeiro, não não tem é, não? banheiro, eu não tenho muita experiência. É a primeira. então é o primeiro. Se você tá falando, Tô é o falando, primeiro. Quem Vem na somos minha, nós? vem Você na olha minha. lá, o tropical, né? Você pega o quarto tropical. Mas você E tem aí? que dar uma impressionada também, né? E Tem quando isso. você tá dando a voltinha lá, e em vez de não fazer como eu fiz, fala, não quero ir. Como é que você lida com o não ali? Tudo bem? Ela não Sabe? quer? É. Aí você fala, desce a porta e fala, vai a pé pra sua Você casa. tá dando uma indireta de querer ir, ela não topa. É, desculpa, mas João Almeida nunca passou por É isso isso. que eu tô pensando, acontece isso? Será? Eu não? Eu chego não no acontece. limite, não. É, não, mas não é. Mas eu acho já mesmo, é aconteceu muito arriscado comigo você também do chutar. cara ficar dando voltinha e falar, não entra porque não vai rolar. Imagina E alguém ele- falando assim pro cara. Dá medo. Entra que não vai rolar. E ele Peraí, entrou, faz na 3 isso. Não, ali, vai. não entra porque não vai rolar. E ele deu a volta, parou, pediu. Ele pediu pra moça, eu falei, não adianta, não vai rolar. E ele insistindo, Você pegou devia- o Não, aí quarto. você tinha que ligar pra polícia, né, querida? Não, mas eu falei, não precisa, porque eu me resolvo melhor Ele que a era da polícia. PM. Não, ele era da PM. Era o Village People, sabe aquele vestido de Eu falei, não policial. adianta, não vai rolar. E ele entrou. Mas você pegou falava a isso com a mão chave. nele, de roupa, tudo certinho. De tudo, não. Não, Não ele, vai rolar. ele entrou, deu a volta, parou o Deixa carro. ela acabar a Você história. está entrando de tonto, porque não vai rolar. Aí tá bom, aí já viu que não ia adiantar. Nem Aí do sim. carro eu não ia descer. Porque Ai, esse eu Deus. sabia que se eu entrasse no quarto, ia me dar mais trabalho. Tá. Vamos pra próxima etapa Ai, agora. que medo. Entramos no motel. Ai, que medo, bruxou. E aí, o que fazer? Primeiro, escolher o lugar. É porque vocês não têm experiência, Não né? tem. Vocês não Não vão tem. saber Eu, falar eu, sobre eu, isso. eu uso no carro aquela luzinha do CSI, sabe? Já vai assim, já mostra as manchas, aquela luz de neon assim. Ai, meu. A banheira não! A banheira não! Daqueles bichinhos da goiaba na banheira. assim, aquelas coisas. Você é nojento? também? Nossa senhora! Aff. Não dá. Pungueira não dá, né, gente? Não, e piscina. É. Eu nunca fui no motel entrar numa piscina. Deve ser a coisa mais nojenta. Você já mereceu um quarto com piscina? Ah, Olha aí! você já mereceu. E saindo? Dividir a conta, nem pensar? Olha, eu vou não. contar uma história de Assim. um amigo meu que eu sei. Que ele foi no motel com a menina, ele chegou lá... Ah, com a menina. Ainda bem, né? Que aí parece E aí que você não a quis dividir. desenvoltura não foi muito bacana. Eu não sei, eu não lembro Ela exatamente. não liberou o bacon. Não sei se não Bacon é liberou importante, bacon, bacon- a linguiça dele também, de repente, não... Sei lá qual que era o problema dos dois. E na hora de ele pediu a conta, ele falou, me dá R$50, por favor. Ela, o quê? Me dá 50 Não, reais. isso eu acho que é Ela, meu, ela grosseria. pediu, absurdo. Eu assim, eu até acho que você pode se Você oferecer. tem uma obrigação a gente pagar? Não, você não, não não dá pra Você não dividir, acha? não. Não, Eu acho... sinceramente, Uou. hoje eu acho que tudo se divide. Não, eu acho que pode dividir restaurante, lanchonete. Ai, que mente aberta, amiga. Que beleza, tudo se Você tá divide. solteira? Teve um
conhecido do Luiz, o Luiz contou pra mim essa daí, que Quem é ele foi Luiz? no motel, nosso Explica diretor, pros- Nosso diretor, querido, amado diretor. que ele foi no motel e ele pediu desconto na saída porque o rádio não tava funcionando. Cara. O amigo do Luiz. Esse é Corinthians, é dos meus. Não, Isso é aí não. sacanagem, né? Meu irmãozão. Sensacional. E ele tá falando pra gente falar do polidense, que não deve dançar no polidense quando vai pela primeira vez. Nossa, eu tenho Pensar vergonha no alheia, cara. Eu Nossa. tenho vergonha alheia. Qualquer coisa, fantasia, cosplay. Não faz isso. Porque cara. é o mesmo princípio do você tá indo no motel, tem gente entrando daqui a pouco, acabou de sair alguém, aquela pressão, né? Vem aquele Aquela roupão, você... pressão. Vai, vai, não. filho! Não, vai sangue! Vai sangue, vai sangue! Vai sangue! A gente vai encerrar o Confusões chamando aquela matéria que Jona Almeida foi fazer na balada. O que você foi fazer na balada, Jona? Nossa, achei que ele fizesse no motel, né? Na porta de motel, imagina. Do Facebook. É uma Que etapa antigamente, Teco Mendes, Pois não. na nossa época, você tinha que batalhar muito mais pra você conseguir uma pequena, descobrir sobre ela depois de meses. Hoje em dia, você Fácil. tem nome e sobrenome, filho? Ali. Já rede pega social? tudo. Já Verdade. sabe Tá com tudo. tudo. Por favor. Vamos ver. Obrigada a presença de vocês. E até a próxima. Vamos ver a matéria de Jona. Depois nós vamos pro motel, nós quatro. Joana Almeida é meu preferido, é com você.